Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é a segunda da ufologia. Olá! Em 5 de novembro de 1975, um dos casos mais notórios e debatidos de suposta abdução alienígena ocorreu na Floresta Nacional Apache Sitgraves, perto de Snowflake, Arizona, Estados Unidos, envolvendo o madeireiro Travis Walton, então com 22 anos. Walton, nascido em 10 de fevereiro de 1953, trabalhava como parte de uma equipe de 7 lenhadores, contratada pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos da América, para realizar tarefas de desbaste de árvores em uma área de mais de 1.200 acres. Os outros membros da equipe eram Mike Rogers, o líder do grupo e futuro cunhado de Walton, Ken Peterson, Alan Dales, John Gullett, Dwayne Smith e Steve Pierce. O grupo estava sob pressão, pois o contrato estava atrasado, o que os levou a trabalhar até após o pôr do sol naquele dia. Por volta das 18 horas, enquanto retornavam para Snowflake em uma caminhonete, os homens avistaram uma luz intensa, amarelada, brilhando atrás de uma colina. Curiosos, Rogers, que dirigia, decidiu se aproximar. Ao chegarem mais perto, depararam-se com um objeto em forma de disco, com cerca de 6 metros de diâmetro e 2,5 de altura, pairando aproximadamente 6 metros do solo. Segundo relatos, o objeto era metálico, com linhas divisórias verticais escuras em sua superfície, emitindo um zumbido agudo semelhante ao som de uma turbina. Walton, movido por curiosidade e fascínio, desceu do veículo e caminhou em direção ao objeto, apesar dos gritos de seus colegas para que voltasse. Ele descreveu mais tarde que não queria perder a chance de ver uma nave alienígena de perto. Quando Walton estava quase diretamente sob o objeto, ele relatou que o disco começou a girar e emitir ruídos mais intensos. De repente, uma luz verde azulada intensa o atingiu, descrita como uma descarga elétrica que o levantou do chão, deixando seu corpo arqueado para trás a cerca de 3 metros de altura, antes de jogá-lo ao solo. Seus colegas, em estado de choque, acreditaram que o Walton havia sido desvivido e fugiram do local na caminhonete. Após alguns minutos, tomados por culpa, decidiram voltar para recuperar o corpo de Walton, mas ao chegarem ao local, não havia sinal dele ou do objeto voador. O desaparecimento de Walton desencadeou uma busca intensiva de 5 dias, envolvendo policiais, cães farejadores e helicópteros. As autoridades inicialmente suspeitaram que os colegas de Walton poderiam estar envolvidos em um crime, possivelmente devido à improbabilidade da história de um OVNI. Os 6 homens foram submetidos a interrogatórios rigorosos e testes de polígrafo, administrados pelo Aerial Phenomena Research Organization, APRO, e pelo The National Enquirer. Todos passaram nos testes, exceto Alan Dales, cujo resultado foi inconclusivo, o que aumentou a credibilidade do relato para alguns, mas alimentou o ceticismo em outros. Durante esses 5 dias, a mídia local e nacional cobriu o caso extensivamente, e a família de Walton, incluindo sua mãe e irmão mais velho, que eram conhecidos por seu interesse em OVNIs, foi colocada sob escrutínio. Na noite de 10 de novembro de 75, Walton reapareceu, desorientado e confuso, em uma cabine telefônica em Eber, Arizona, a cerca de 16 quilômetros de Snowflake. Ele contatou sua irmã
e Rogers e outros foram buscá-los. Walton relatou que, após ser atingido pela luz, acordou em um ambiente semelhante a um hospital, com paredes lisas e metálicas. Ele descreveu ser observado por 3 criaturas humanoides, com cerca de 1,5 m de altura, carecas, com grandes cabeças, pele pálida e olhos negros grandes. Segundo Walton, ele entrou em pânico e tentou lutar contra as criaturas, mas foi dominado. Um humano, ou uma figura que parecia humana, usando um capacete, o levou para outra sala, onde uma máscara de plástico transparente foi colocada sobre seu rosto, fazendo-o desmaiar. Walton não se lembrava de mais nada, até acordar na estrada, onde viu o disco voador se afastando no céu. A aparência das criaturas descritas por Walton é consistente com o arquétipo de Greys, cinzentos, frequentemente relatado em casos de abdução, seres pequenos, com cabeças desproporcionalmente grandes, sem cabelo, olhos negros grandes e sem pupilas, bocas pequenas e sem orelhas visíveis. A nave, conforme descrita por Walton e seus colegas, tinha um formato clássico de disco, com uma superfície metálica brilhante e detalhes que sugeriam uma tecnologia avançada. Walton também mencionou que a sala onde acordou tinha uma atmosfera estéril, com equipamentos que pareciam médicos e que as criaturas pareciam realizar algum tipo de exame nele, embora ele não tenha fornecido detalhes específicos sobre os procedimentos. O caso gerou intensa controvérsia. Defensores, incluindo membros da comunidade ufológica, apontam a consistência dos relatos de Walton e seus colegas, os resultados dos testes de polígrafo e o fato de Walton ter desaparecido por 5 dias como evidências de sua veracidade. Walton e sua família negaram qualquer motivação financeira ou intenção de fraude, embora o The National Enquirer tenha concedido à equipe um prêmio de $5.000 pelo melhor caso de OVNI do ano. Walton também escreveu um livro, The Walton Experience, 1978, detalhando sua história. Céticos como os pesquisadores Philip J. Glass e Michael Shermer argumentam que o caso pode ter sido uma farsa elaborada, possivelmente motivada por dificuldades financeiras. A equipe de Rogers enfrentava a possibilidade de uma multa por não cumprir o prazo do contrato com o serviço florestal, e um ato de Deus, como um evento extraterrestre, poderia justificar o atraso. Além disso, a família de Walton era conhecida por seu interesse em OVNIs, e Travis e Rogers haviam assistido a um filme sobre abdução alienígena, The UFO Incident, na noite anterior ao evento, o que pode ter influenciado a narrativa. Em 2021, Mike Rogers, uma das principais testemunhas, publicou em redes sociais que não mais endossava a história de Walton, levantando novas dúvidas. Alguns sugeriram que uma torre de observação de incêndios nas proximidades, equipada com um holofote, poderia ter sido usada para criar a ilusão de um OVNI. Apesar das controvérsias, o caso permanece um marco na ufologia, devido à sua complexidade, ao número de testemunhas e à cobertura midiática. Walton continuou a defender sua história em convenções de OVNIs e entrevistas, mantendo que sua experiência foi real. Ele descreveu o impacto psicológico do evento como profundo, mas afirmou que não buscava fama ou lucro, apenas compartilhar o que vivenciou. O caso Travis Walton, ocorrido entre 5 e 10 de novembro de 1975, na Floresta Nacional Apache City Graves, próximo a Snowflake e Heber, Arizona, continua sendo um dos relatos de abdução mais detalhados e debatidos, com descrições vívidas de uma nave em forma de disco, seres humanoides e uma experiência que desafia as explicações convencionais.
curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.